Olá, muito boa noite a todos. Estamos ao vivo, canal, a página Descomplicando a Recuperação. Hoje, dia 14 de setembro de 2020, 21 horas e 30 minutos, exatamente, 21h31 agora. Estamos iniciando, então, a nossa live do 8º passo. Né? Estamos aqui, mais uma vez, com o psicólogo Luiz Faustini, com 12 anos de experiência aí na área de dependência química, né, Luiz? Isso mesmo, Silvão. E nós vamos tratar hoje do 8º passo, né, nós trabalhamos aqui com os 12 passos para a recuperação da dependência química, né? É um programa que foi criado, né, pelos grupos anônimos, pelo grupo dos alcoólicos anônimos. Depois se espalhou esse programa de tratamento para diversas outras compulsões, outras síndromes, né? São tratadas com esse programa também. Mas ele originalmente veio dos alcoólicos anônimos. Existe, se eu não me engano, desde 1935 esse programa. Isso mesmo. Isso, né? Então, já são aí 35, 65, mais 20, 85 anos que existe esse programa, recuperando milhões de pessoas no mundo inteiro do vício do álcool, das drogas, da dependência química e diversas outras patologias, né? O psicólogo Luiz Faustini, trabalha com esse programa já faz 12 anos, então, né, com essa experiência toda, e ele traz para a gente aqui, né, a sua experiência e a sua expertise aí no tratamento de dependentes químicos. Todas as lives que nós fizemos já de todos os outros passos, né, os passos anteriores, elas estão gravadas aí na nossa página, em breve estarão também no canal do YouTube que nós estamos preparando. O pessoal está chegando aqui, vou aguardar mais um pouco. Boa noite, Mariana, boa noite, Anderson. O pessoal está chegando, vamos aguardando um pouquinho para a gente iniciar. Eu trouxe hoje, Luiz, um vídeo, na verdade, 2 vídeos, mas da mesma personagem, que é o ex-jogador de futebol Casagrande. Que legal, Silvão, que legal, sou fã. Acho que é de conhecimento público aí, que ele é dependente químico, né? Não preciso aqui cuidar de anonimato, porque ele mesmo já se pronunciou assim, né, publicamente, faz questão de fazer esse trabalho, né, usar a posição que ele ocupa, né, ele é comentarista de futebol, hoje da TV Globo, e ele Sim. usa essa posição dele para também levar a mensagem da recuperação, né. E Exato. eu encontrei um vídeo dele de 5 minutos, né, um vídeo bem interessante, ele fala bem resumidamente assim sobre a história dele um pouco, a opinião dele em relação ao tratamento da dependência química. Então, eu vou colocar aí, enquanto vai chegando o pessoal. Chegou Marcela, boa noite, Bruno, boa noite, Jaqueline, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Então, eu vou colocar agora o vídeo para a gente, depois você que faz algum comentário, e a gente inicia também com o passo 8, tá ok? Tá joia, Silvão, vamos lá. A tela. Aí você dá o seu boa noite também para o pessoal, vai ter mais gente aí, tá bom, Luiz? Tá joia, tá joia. Eu aguardo. Boa noite, Rodrigo. A partir desse momento, o Domingão traz um dos maiores astros do futebol brasileiro. Foi astro na Itália, Portugal,
aqui no Brasil e depois mudou de profissão, e onde ele é astro também, em outra atividade. Mas você, garoto, tem hoje 10, 15, talvez 20 anos, talvez não saiba. Ele estreou no Pacaembu fazendo 4 gols. Com trilha sonora de Pepeu Gomes, fazendo música, jogando bola. Isto é Casagrande dentro do campo. Jogando com o Dr. Sócrates. O Zenon. Ali. Corinthians. Você viu ele jogar, Luizão? Silvão, muito pouco, viu? Muito pouco. Eu sou de 78, então eu era muito criança ainda, quando ele ainda jogava. Zagueiro com a espinha que nem um anzol. Olha aí quando ele jogou no São Paulo por empréstimo. Chegou a seleção também aí. Lá, fala. Em 86, na seleção brasileira. Foi para Portugal também, a fera. A história de Casagrande dentro do campo. 256 jogos pelo Corinthians. 103 gols. Bicampeão paulista 82-83. Fazendo música, jogando bola. Aprendi a brincadeira. Jogou no Porto, foi campeão pela UEFA, no Ascoli, no Torino, no Flamengo e no Paulista de Jundiaí. Ali ter voltado para o Corinthians. Na Itália, em Portugal, no Brasil, Walter Casagrande Júnior. Vem aí, galera! Agora eu vou parar esse vídeo aqui só para o pessoal ver um pouquinho ele jogando, né? Sim. Conheço essa fera desde 16 anos de idade, quando estreou com 17 anos no Corinthians. E esse aqui, na verdade, é que é o que interessa aqui para nós, né? Espera um pouquinho. Tem que tirar esse aqui. Eu sempre fui muito ligado à geração dos anos 60, 70, filosofia, estilo de vida, ideologia, né? Os meus ídolos musicais de garotos que já eram todos os anos 60 áudio, tá mesmo, The Doors, Janis Joplin, Tá passando. The Who. Eu era apaixonado pelo movimento hippie, então eu tinha uma fascinação toda pelaquela geração, inclusive pelo uso de drogas deles, né? De uma tentativa de um alcance espiritual maior, de um raciocínio mais rápido. Desde garoto tive assim o pensamento em usar drogas, sabe? Eu acho que eu fui crescendo, e quando eu consegui autonomia na minha casa com 13, 14 anos, eu já fui assim aberto a essa experiência. Quando eu comecei a usar, eu usei maconha. Um dia experimentei. Depois se passaram alguns dias, depois eu fumava só de sábado, fui fumando de vez em quando, com o passar dos anos foi intensificando, e no ano de 81, assim, começou o uso mesmo não só de maconha, de outras drogas, mais diário mesmo, mais intenso. Minha pior fase começou depois da Copa do Mundo de 98, aí foi intensificando, meu relacionamento com a minha ex-mulher começou a ficar ruim, começou a ficar um ambiente pesado para mim, o uso foi aumentando, foi uma bola de neve, até chegar 2006 totalmente no fundo do poço. 2006 eu estava fiquei no fundo do poço mesmo, foi quando eu sofri o acidente,
minha família me internou. Mas foi bem progressivo e rápido. Em 98 foi até 2006, avassalador. Minha família me internou, foi involuntário. É óbvio que do jeito que eu estava totalmente no uso de droga, totalmente preso pela droga, a droga fazia parte da minha vida total, eu não ia escolher me internar. Óbvio, se perguntasse para mim, eu falava, não. Teve que ser involuntário mesmo. Eu aprendi muito aprendi e vi, né? Os outros pacientes, aqueles que tinham dificuldade de família, era muito difícil de você entrar em recuperação e entrar no tratamento. A família é importantíssima. O apoio da família, a compreensão da família é uma coisa primordial, principal num tratamento de dependente químico. Você, quando é internado, você se sente muito sozinho. Você acha que, pelo menos eu me senti assim, você acha que o mundo acabou, ninguém vai te querer mais, todo mundo vai te marginalizar, ninguém vai te apoiar, vão achar que você é sem vergonha, enfim, todos aqueles pensamentos das pessoas que não entendem o que é uma dependência química. E quando você vê que a sua família está te apoiando, você se sente mais corajoso, você fica mais entusiasmado para se tratar. Cada pessoa tem um tratamento, cada pessoa tem que descobrir o modo, se tiver afim mesmo de parar de usar droga, tem que descobrir um modo que você se adapte e consiga viver em abstinência. Então eu saí de alta em 2008 e de lá para cá, vamos dizer, quase 10 anos. Eu estou numa luta constante de procurar, da gente achar um modo que eu consiga. Nesse meio tempo eu tive algumas recaídas, voltei e tal. O meu problema muito maior foi a solidão. Foi descoberto, os psicólogos e o psiquiatra que trabalha comigo estudaram o meu caso totalmente, viram todos os movimentos que eu tive nos anos todos, e foi localizado que a solidão, para mim, era uma situação muito arriscada. Então eu vivo com um acompanhamento terapêutico, quando ele não está, estão meus filhos, quando eles não estão, eu estou na clínica. Então eu vivo sempre acompanhado. Aí, por exemplo, quando eu viajo para fazer jogo fora, quando eu for para a seleção e tal, eu vou sozinho, óbvio. Por quê? Nenhuma vez a minha saída do Brasil ou de São Paulo foi risco. Eu me sinto seguro trabalhando. Então, o meu trabalho é um lugar de segurança para mim. Então, está dando muito certo. Está funcionando bastante, estou muito tempo tranquilo, não bebo mais, não uso drogas e tal, e qualquer tipo de probleminha, se der vontade, se me dá vontade, ou se vem na cabeça, tem alguém do meu lado, ou eu recorro logo a um psicólogo. Enfim, nós estamos trabalhando em conjunto, e é muito importante isso para a recuperação, para o tratamento. Tem que ter vínculo com a equipe que te trata. O dependente químico tem que acreditar totalmente na equipe que está te tratando. E eles têm que acreditar em você. Tem que ter uma verdade nisso daí. Então, foi um uso de drogas por 38 anos. Eu vi, num momento que eu comecei a me recuperar, eu vi o tanto de dificuldade e preocupação que eu causei para minha família. Quantas vezes eu tirei... minha mãe ficou com noites sem dormir, meu pai ficou preocupado comigo. Quantas vezes os meus filhos ficaram em dúvida se eu iria morrer ou não. Isso começou a pesar. Quando você começa a ficar lúcido, isso começa a pesar. Então eu não quero mais isso para mim, né? Eu quero ter uma vida saudável, como todo mundo tem. Eu quero ter uma vida tranquila. E é isso que eu estou correndo atrás. É isso aí. Bacana, né, o depoimento dele? Muito bacana. Muito bacana. Casagrande é um sujeito de muita coragem aí por expor, né, a vida dele, né, de maneira tão aberta, tão verdadeira, né? É um sujeito aí de muita coragem, né? A maior parte das pessoas, infelizmente, tem medo dessa exposição, né? Sim. Eu achei bastante interessante algumas coisas que ele falou, Luiz. Não, sem querer tomar muito tempo aqui, você já vai começar, né? Falar do 8º passo. Vamos dar boa noite aqui para o Bruno, Alan. Boa noite, Alan. Abraço. Cida, Gleide, boa noite. Marcos, Saul, paizão aí. Mariana. Muito boa noite a todos aí, gente. Então, eu passei esse vídeo aí porque primeiro, eu acho bacana, né, a gente ver pessoas
que têm uma posição aí na sociedade, famosas, né, tudo, e mostram aí que a dependência química, ela não escolhe raça, condição financeira, é assim, é algo que mostra assim bem que é uma doença mesmo, né? Pode atingir qualquer pessoa, né? E Exato. por algumas coisas que ele fala, eu achei muito interessante a consciência que ele tem, que ele demonstrou, né, de que da dependência dele de pessoas ao lado dele nessa batalha, né? Ele falou bastante de psicólogo, de psiquiatra, falou também, e achei muito interessante também ele falar, você precisa acreditar, né? Que é aquilo que fala o segundo, terceiro passo, né? Acreditar, né? Quando muita gente questiona, falando questão de Deus, né? Que o programa coloca Deus, mas o principal não é a palavra Deus, não é a palavra poder superior, é a palavra acreditar, né? É a fé, é você acreditar, né, que não que em pessoas, em algo maior do que você, né? Algo que esteja, que possa te ajudar nesse momento, né? Essa humildade, né? Você vê, o cara anda com um acompanhante terapêutico, ele tem dinheiro, né, para pagar um acompanhante terapêutico para ficar o tempo todo com ele, né? Mas quem não Sim. tem outros instrumentos, né? Tem o psicólogo, tem o padrinho, tem diversas outras maneiras, né, de você estar fazendo esse tratamento aí. Então, Luizão, meu Diga lá, querido, a Silvão. palavra é sua, para você dar sua boa noite para o pessoal aí e começar. Já falei demais. Tamo À junto, vontade, Silvão. Luiz. Tamo junto, querido. Obrigado. Boa noite a todos, né? Boa noite a todos aí que nos assistem ao vivo aí pelo Facebook, né? Todos os presentes, né? Em mais essa live do canal Descomplicando a Recuperação, da nossa página no Facebook, né? A todos vocês, meu boa noite, né? O meu mais sincero agradecimento também, né? Tem pessoas aí que são telespectadores cativos aqui da nossa página, né? Em todas as lives aí estão presentes, outras pessoas novas que estão chegando, né? Aos novos, aqueles que estão acompanhando pela primeira vez, como eu fiz na live anterior, vou fazer nessa também. Para mim, você é a pessoa mais importante hoje. É um dos bordões que a gente utiliza dentro do programa, né? Nos grupos de anônimos. E aquele recadinho de sempre, né? Básico de sempre. Dependemos da cooperação de vocês para que essa mensagem possa se espalhar. Esse é o nosso único objetivo. Nosso único objetivo é que essa mensagem possa chegar até aquele que precisa, até aquele que seja um familiar, seja o próprio dependente químico, né? Existem por aí uma gama de pessoas que estão, infelizmente, né, desiludidas com o programa de 12 Passos, com grupos de anônimos, porque não conheceram na sua profundidade os passos, ou porque confundiram opiniões pessoais com a opinião de alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos. Então, esse programa é para você que precisa de ajuda. E você que nos acompanha, peça fundamental nisso, tá? Como o Silvio já explicou, o Facebook ele dá muito mais visibilidade, ele oferta muito mais vezes o conteúdo quando ele é alvo de vários compartilhamentos, de vários comentários e de várias curtidas. Então, conto com vocês aí no nosso trio essencial, né? Curta, comente e compartilhe, tá? E hoje, gente, dando continuidade, né, no nosso programa de recuperação, a gente vai falar aqui a respeito do 8º passo. O passo que diz assim: fizemos uma lista de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e dispusemos-nos a reparar os danos a elas causados, né? No livro de Narcóticos Anônimos tem uma palavra aqui que não consta na literatura de Alcoólicos Anônimos, mas que eu acho importante dizer, diz fazer reparações a todas elas, a todas as pessoas que de alguma maneira foram prejudicadas pela doença da dependência química, pela doença
da adicção, tá? E por que que isso é importante, né? Não seria melhor deixar para lá, não seria melhor esquecer, porque afinal de contas a gente vai remexer no passado, né? Já falamos a respeito disso também na live do Quarto Passo, né? Existe todo um receio de remexer no passado, as pessoas insistem que é algo que já passou, que precisa ficar lá atrás, que a vida precisa seguir em frente, mas dificilmente a vida segue em frente se não forem reparados os danos que ainda constam lá no nosso passado. Na própria chamada do vídeo, né, naquele post que a gente lança, né, na propaganda que a gente lança antes da live, naquele comentário escrito pelo Silvio, está escrito lá, né, que um dos objetivos principais do passo é nos libertar do medo e da culpa, né? Queremos viver a vida sem agressividade ou medo, tá? E para que isso aconteça, não existe uma maneira mais eficiente de fazer com que isso aconteça do que reparando os danos que eu causei lá atrás. Mas, no final das contas, é uma doença ou não é? Porque, assim, se eu sou uma doença, eu já ouvi em outras lives você falando que eu não tenho culpa da doença que eu tenho, então por que eu deveria fazer reparações? Porque, embora eu não seja culpado pela doença da adicção, embora o dependente químico não tenha culpa nenhuma de ser portador da doença que ele ser portador da doença que ele tem, a responsabilidade pela recuperação e por todos os atos praticados são efetivamente deles. Tá? O dependente químico, ele tem responsabilidade. Nós não estamos falando aqui de culpa pela doença, estamos falando de responsabilidade em cima dos atos que ele praticou. Porque até o 7º passo, que a gente estudou até aqui, todos eles são passos que conduziram os dependentes químicos, os adictos, a um estado de libertação. Esses sujeitos foram libertos da compulsão, foram libertos da obsessão, né? Estão desfrutando dessa liberdade. Mas é necessário associar a essa liberdade uma dose de responsabilidade, porque uma não existe sem a outra. Né? Tem um sujeito na psicologia que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl, e ele diz que liberdade sem responsabilidade é onipotência. É onipotência. Embora o sujeito possa desfrutar dessa liberdade, não é tudo efetivamente que nós podemos fazer. Vivemos em sociedade e temos plena consciência de que a nossa liberdade termina onde a do outro começa. Né? Uma das coisas importantes também que esse passo tem a oferecer é a consciência do tamanho da doença. Muita gente ignora isso, muita gente acha que... muita gente ainda minimiza os efeitos da doença da adicção, da doença da dependência química na vida das pessoas. E isso pode custar muito caro lá na frente, tá? Pensamentos do tipo, a única pessoa prejudicada fui eu, ou pensamentos de que, porque ninguém sabe das coisas que eu fiz, não seria necessário reparar os danos, mas o mais interessante é que eu sei. A gente vem trabalhando esse conceito de autoimagem desde a nossa primeira live. Então, não precisa mais ninguém saber. Se eu souber o que eu fiz de errado e não tomar as atitudes necessárias para reparar os danos que eu causei, eu vou continuar não me respeitando. Se eu não me respeitar, eu não posso me admirar, e se eu não me admirar, infelizmente, eu não posso me amar. Então, a autoestima é a capacidade de amar a si mesmo. Se eu não me respeito, se eu não me admiro, infelizmente, eu não tenho como me amar. Tá? Então,
É nisso que esse passo, essa é a contribuição principal do passo, tá? É a capacidade que o sujeito, que o indivíduo tem, a partir desse momento, de andar realmente de cabeça erguida, porque existe nele a disposição de reparar os danos que ele causou. O passo, na verdade, ele não é fácil, mas é bastante simples, viu, Silvio? E para você também que nos ouve aí. É difícil porque ele exige de cada um de nós um tipo de honestidade que ainda não foi usado. O programa, até o 7º passo, ele nos incentivou a olhar para dentro. Cada um de nós estávamos gastando o nosso tempo, as nossas energias até aqui, olhando para dentro de cada um de nós, procurando ali sanar, né, os danos que os contínuos anos de uso causaram na nossa própria vida, na nossa parte física, mental, emocional e também espiritual. A partir agora do 8º passo, eu volto a olhar para fora novamente. Eu começo a olhar o meu relacionamento com as outras pessoas. Então, antes de mais nada, eu preciso definir o que significa a palavra dano, né? O que na verdade é dano? A literatura diz assim, ó, uma definição de prejuízo é dano físico ou mental. Outra definição de prejudicar é causar dor, sofrimento ou perda. O prejuízo pode ser causado por algo que seja dito, feito ou deixado de fazer, tá? Com isso em mãos, eu começo a ter um panorama mais amplo da maneira como essa doença me afetou. Não era simplesmente usar, não era simplesmente as noites que passávamos fora de casa, né? Que os dependentes químicos normalmente passam fora de casa. Não são simplesmente os compromissos que foram assumidos, as promessas que foram feitas e deixaram de ser cumpridas. O dano ele é muito maior, o buraco ele é muito mais embaixo. O campo dos relacionamentos ele ficou absolutamente desgastado, tá? Então não dá para construir nada novo em cima de um alicerce velho. É necessário fazer essa limpeza, é necessário fazer a remoção dos destroços que ainda restam do meu passado, e eu consigo isso de que maneira? Como que eu começo a fazer isso? Com o 8º passo, fazendo uma lista de todas as pessoas a quem eu prejudiquei e me dispondo a fazer as reparações dos danos que eu causei, tá? Não é simplesmente chegar e pedir desculpa, tá? Que a gente está falando aqui. É verdadeiramente reparar o dano, verdadeiramente repor aquilo que foi tirado, verdadeiramente pagar aquilo que foi subtraído, efetivamente restaurar aquilo que estava ali antes da minha ação, permitindo que aquilo retorne ao estado que estava antes de ser tocado pela doença da adicção, pelas atitudes do adicto, do dependente químico, tá? Então, eu começo por aí. Uma dica importante para esse passo é não imaginar que existe o 9º, tá? Porque primeiro eu vou fazer a lista. E se eu fizer essa lista, imaginando as reparações que eu vou ter que fazer, corre-se o sério risco de eu começar a omitir nomes na lista. Então, eu me concentro apenas nisso, em fazer a lista e me dispor a reparar os danos que eu causei, né? Um exemplo bem prático que eu gosto de citar, né, é no caso das mães. Mães são criaturas diferentes de todos os outros seres humanos, né? A capacidade de amar de mãe é muito grande, né? E muitas vezes a mãe ela se contenta apenas com um pedido de desculpa e rejeita muitas vezes que o dependente químico faça a reparação do dano. Por exemplo, sei lá, o sujeito subtraiu o dinheiro da mãe, pegou alguma coisa dentro de casa e depois que ele entra em recuperação, ele tem essa necessidade de repor aquilo que ele estragou, que ele subtraiu de casa. E é nesse momento que a mãe
muitas vezes entra em cena falando, não, filho, não precisa, a única coisa que a mãe precisa é que você fique bem, que você nunca mais faça aquilo que você vinha fazendo, né? A mãe pode pensar dessa maneira, o dependente químico não pode se dar esse luxo, tá? Ele não pode se dar esse luxo. Porque nessa altura do campeonato, no 8º passo, é bem provável que o sujeito já parou de usar, já parou de beber, tem exercitado ali aquela honestidade inicial que ele conheceu no 3º passo, no 4º passo, no 5º passo. É bem provável que a vida dele já tenha melhorado em algumas áreas, mas a grande verdade é que a maioria das pessoas ainda não se sente digna da felicidade que o programa tem para oferecer, tá? E isso é péssimo, é péssimo. O sujeito está fazendo tudo correto, o sujeito está fazendo tudo aquilo que lhe cabe, a vida vem melhorando, as coisas começam a se acertar, e muitas vezes o sujeito entra em paranoia, né? Entra em paranoia, dizendo para ele mesmo que ele não é merecedor de tudo aquilo que tem acontecido de bom com ele, porque no final das contas ele ainda sabe, mesmo que ninguém saiba, ele sabe que algumas pessoas tiveram prejuízo com a conduta dele, e enquanto ele não fizer essas reparações, infelizmente, o sujeito vai continuar se vendo como uma pessoa que não merece ser feliz, tá? Então, é imprescindível que o sujeito dê continuidade no processo de recuperação, que ele reconheça o tamanho da sua doença, que ele reconheça o tamanho dos danos e dos prejuízos que o seu comportamento, na verdade, não a sua doença, né, mas o seu comportamento causou às pessoas que estão ali à volta dele, tá? Sabendo de tudo isso, que ele também tenha disposição para fazer reparação dos danos que ele causou a todas as pessoas, sem exceção. Mas e aquelas que já morreram? Não importa, a minha disposição é para fazer. Ah, mas e aquelas que eu não conheço? Que eu não sei o nome? Não importa, a minha disposição é para fazer. Eu preciso estar disposto a fazer. Esse é o papel até aqui no 8º passo. Fazer as reparações é o próximo passo que a gente vai estudar, tá? É assunto para uma outra live, né? Essas reparações serão feitas, mas eu já posso começar a usufruir dos benefícios desse passo de imediato. Mesmo antes de me desculpar com qualquer pessoa, mesmo antes de reparar o dano feito a qualquer pessoa, só o fato de eu admitir, né, de eu ser honesto, que eu realmente prejudiquei outras pessoas e sentir que eu tenho disposição para fazer isso, já mostra para mim mesmo, não para ninguém, mas para mim mesmo, o quanto eu estou mudando e o tamanho da disposição que eu tenho para as mudanças que ainda estão pela frente, tá? Então, basicamente é isso, Silvão. Basicamente o que eu queria falar a respeito do 8º passo é isso, tá? Acho que a principal fala que eu gostaria que todos aqueles que estão nos assistindo guardassem é que o 8º passo é o passo que associa responsabilidade a essa nova liberdade que está surgindo na vida do dependente químico. Um não existe sem o outro, tá? Liberdade com responsabilidade, esses dois andam juntos. Só é verdadeiramente responsável quem tem liberdade para decidir aquilo que vai fazer. E só é verdadeiramente livre aquele que está disposto a assumir as responsabilidades que a vida traz consigo mesmo. Como eu disse, não moramos sozinhos, o homem é um ser social e a minha liberdade termina onde começa a do outro, tá? É isso aí, Silvão. Muito bom, Luiz, muito bom mesmo. Então, assim, o 8º passo só vai ser feita a lista, não é o início das reparações, de fazer as reparações ainda, né? Só vai ser feita uma lista, uma relação de todas as pessoas que eu, na minha adicção, na minha dependência, no curso da minha dependência química, eu prejudiquei de alguma forma, correto? Exatamente. Para que bem entendido aí para quem está nos assistindo, é isso aí, né? Eu não vou... Fruto de uma disposição de fazer as reparações, tá?
essa lista, Sim. ela nasce junto com o desejo, né, de reparar os danos que eu causei. É assumir a responsabilidade pelas coisas que eu fiz até aqui. Sim, porque nesse momento, né, do programa, é natural, né, que venha um sentimento de culpa muito grande, né, por tudo que foi feito, e eu creio que, ao fazer essa lista, esse sentimento de culpa pode, inclusive, aumentar, né, porque muitas coisas vão ficando para trás, né, você vai, na hora que for fazendo essa relação, vão surgindo na mente lembranças, né, de episódios e que por vezes estavam esquecidos, né? Sim, isso mesmo. E assim, Silvio, muita gente também Isso dá, desculpa te cortar, mas subestima. É, Pode falar, dá pode uma falar. dimensão, dá uma dimensão mais exata da doença, né? Porque muita coisa fica para trás, né? Bom, falando de experiência própria, né, muitas coisas que às vezes chegava, principalmente pessoas próximas, né? Você lembra tal coisa, um absurdo que tinha cometido e que eu mesmo não me lembrava mais, né? Mas aquela história, né? Quem leva o tapa lembra, né? Exato, exato. Então tem isso Então, também, né? Ajuda a dar uma dimensão. Fala, desculpa. além dessa dimensão mais exata, Silvio, eu acho que todo mundo vai conseguir compreender muito melhor com um exemplo que eu tenho para dar. O que acontece? O sujeito, quando ele sabe, por exemplo, que ele está devendo para alguém, é muito comum que o dependente químico evite aquela pessoa a qualquer custo. Sim, Tá? Se sim. por um acaso ele Fica encontrar essa fugindo. pessoa em algum... Exato. Se ele encontrar essa pessoa em algum lugar público, alguma coisa do tipo, muitas vezes o dependente químico, eu ouço histórias há 12 anos, né? E muita gente diz a mesma coisa. Puxa vida, quando eu encontrei fulano de tal, a minha primeira atitude foi de me esconder. Muitas vezes se esconder são histórias que, assim, a gente dá risada até no momento que está contando, mas dão uma noção do tamanho da culpa que o sujeito carrega dentro de si. Porque a vida dele está mudando, e para É melhor, verdade. o sujeito está ficando bem, né? A vida dele está andando, tá? E ele muitas vezes se esconde para não ter que reparar aquele dano. A partir do momento que o sujeito já colocou o nome do indivíduo na lista e tem a disposição para reparar o dano, ele já para de se esconder muito antes, inclusive, de reparar. Ele vai, com toda certeza, olhar aquela pessoa nos olhos e vai dizer: puxa vida, eu queria realmente encontrar contigo. Eu estava esperando uma oportunidade de falar com você, estava esperando essa oportunidade de comentar, porque, assim, tem algo lá na nossa história que eu não esqueci, não, tá? Eu lembro que num dia assim, 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 eu te fiz tal coisa e eu gostaria muito, né, de reparar o dano que eu causei para você. Então, esse passo, esse exemplo consegue fornecer a noção exata da capacidade que o passo tem, sabe? Quais são os benefícios diretos que esse passo traz na vida da pessoa? O sujeito para de viver uma vida escondida, sabe? Ele começa a frequentar locais públicos sem temer quem ele vai encontrar ali. Se por um acaso encontrar alguém, é Sem ter porque que andar de surgiu a cabeça baixa, oportunidade. né? Exato, nem de cabeça baixa e nem escondido. E acima de todas as coisas, Silvio, sabendo aproveitar, sabendo desfrutar de todos os benefícios que o programa já trouxe até aqui. Certo. Bom, nós vamos falar da reparação propriamente dita no próximo passo, né? Por hora, Exato. essa disposição de fazer a lista, de não deixar ninguém de fora, de se concentrar nisso, né? A pessoa pode pedir ajuda também, Luiz, para alguém que viveu com ele esse período, que possa... Em geral, lembra, né, de boa parte das coisas, né? Mas se tiver alguém da família que possa ajudar, né? Claro, claro, claro que sim. Também é bom. Toda ajuda é sempre bem-vinda, né, Silvio? Esse é um programa, falamos disso na última live, né? Da plaquinha, né? Colocada na Sandra Bullock no filme 28 Dias, né?
me ajude até mesmo quando eu não pedir, né? Me ajude mesmo que eu não pedir, né? Então, o próprio vídeo do Casagrande aí também, falando a respeito da família, né? Ele falou algo muito interessante ali, que tem muito a ver com o assunto também, falando da culpa, do remorso, do sentimento que ele teve quando percebeu o que ele estava fazendo com a mãe, que a mãe já não dormia mais, o sentimento que os filhos tinham de não saber se o pai voltaria para casa ou não, né? A esposa que se sentiu abandonada e o relacionamento que foi desgastado e terminou, inclusive, no divórcio, né? Então, o Casagrande também falou disso, sabe? E o que ele falou também é muito interessante, o momento onde essas coisas começam a acontecer, porque no depoimento dele ele fala que a partir de quando as coisas começam a ficar mais lúcidas, quando a gente começa a se dar conta realmente do tamanho do buraco que se enfiou, é que essas culpas começam a aparecer. É um momento bem importante da recuperação, né? Tem uma pergunta da Patrícia. Patrícia fez uma pergunta antes, que eu vou deixar um pouco depois, que ela é um pouco mais genérica, né? Mas ela fez essa aqui que tem a ver com o tema agora diretamente, que diz assim: é preciso se perdoar antes para fazer essa lista? Olha, boa pergunta. É algo bastante interessante, viu, Silvio? Porque, assim, quando eu tomo consciência de que aquilo que eu tenho é uma doença, a tendência é que aquela culpa inicial que o dependente químico carrega, que ela é absolutamente nociva, né, como o próprio Casagrande também disse no seu depoimento, aquele medo, né, de ser confundido com um vagabundo, com um safado, com um cara que não quer realmente mudar de vida, quando eu tomo consciência de que aquilo que eu tenho é uma doença, essa primeira culpa, ela se vai. Ela deixa de existir e eu consigo ali fazer o meu primeiro processo de auto-perdão, tá? É um alívio saber que eu não sou nenhum safado, nenhum pilantra, nenhum vagabundo, que eu sou só um portador de uma doença e que essa doença é tratada, tá? Com o passar do tempo, eu percebo que, embora eu seja portador de uma doença, a responsabilidade de buscar ajuda e de corrigir esse problema, ela sempre foi minha, tá? E muitas vezes o que causou o maior dano na minha vida não foi nem o uso de drogas em si, foi a recusa em procurar ajuda em tempo hábil, tá? A teimosia de querer resolver tudo sozinho. Muitas vezes o maior prejuízo causado foi esse, tá? Então aí o sujeito ele passa por uma nova fase de culpa, de remorso, de ressentimento, tá? O quinto passo vai ajudar mais uma vez nessa limpeza, né? O sexto e o sétimo passo também ajudam nessa limpeza, mas efetivamente o sujeito ele só vai realmente se perdoar a partir do momento que ele tiver também essa disposição para reparar os danos que ele causou. Então, tem inclusive aqui na própria literatura, um trecho escrito aqui da literatura, que eu vou ler ele na íntegra, talvez ele fale melhor, a literatura explique melhor do que as minhas palavras. Diz assim, ó: o oitavo passo inicia o processo do perdão. Perdoamos aos outros, possivelmente somos perdoados, e finalmente nós nos perdoamos e aprendemos a viver no mundo, tá? Então perceba, o resultado é primeiro perdão aos outros, porque uma coisa que precisa ficar bem clara, o dependente químico também é magoado no processo. Ele também ouve coisas duras em decorrência das coisas que ele fez. Ele também tem os seus ressentimentos guardados a respeito de muitas pessoas e principalmente daquelas pessoas que são próximas, que em alguns momentos acabam realmente ali desabafando toda a sua raiva e dizendo coisas duras, tá? Mas é necessário separar uma coisa da outra. Uma coisa é o que o outro me fez. Outra coisa é aquilo que eu fiz. Porque eu não posso ficar me apoiando no erro do outro para cometer os meus próprios erros. Não é porque você errou comigo que isso me dá o direito de errar contigo, correto? Então, a partir disso, o oitavo passo me ajuda a desenvolver a noção do quanto eu necessito de perdão também. Aquela lista de pessoas que eu prejudiquei deixa claro que eu sou um sujeito que também precisa ser perdoado.
que eu também preciso do perdão de outras pessoas. E quando eu percebo isso, o quanto eu necessito de perdão, a tendência é que eu me transforme num sujeito capaz de perdoar mais, tá? A partir desse processo, quando eu me torno um perdoador, aí sim eu estou preparado para também me perdoar pelas coisas que eu fiz. Então, o auto-perdão vem depois. Eu não preciso me perdoar antes. O auto-perdão vem depois desse passo em específico. Bacana. Tem a pergunta aqui da Gleide, que diz assim: Luiz, a questão da maturidade emocional pode prejudicar nesse passo? Antes de você falar, Luiz, deixa eu já também dizer que esta semana nós vamos ter uma live extra, né? Na quarta-feira, a Gleide Pradilha estará conosco aqui nas 21h30, né? Você vai também, se você puder falar um pouco, Luiz, ela vai estar fazendo para a gente aí uma live sobre um tema muito importante, né? Nós estamos no mês de setembro. Setembro é o mês de conscientização, é o Setembro Amarelo, né? É o mês de conscientização sobre um tema do suicídio, que é um tema muito importante, né? Inclusive, existe muito suicídio entre dependentes químicos, né? Sim, e ela vai estar falando sobre isso para nós às 21h30. Nós vamos estar divulgando isso daí também a partir de hoje mesmo à noite, aqui terminada essa live, a gente já vai publicar na nossa página, e ela vai estar nos presenteando aí com uma exposição, uma explicação. Ela que é psicóloga também tem bastante conhecimento nesse assunto, né? Depois, se você quiser falar um pouco sobre isso, tá? Quero falar sim. Mas a pergunta então já vou fazer a pergunta, aí você já fala e responde a pergunta. Pode ser? Sim, pode. Luiz, a questão da maturidade emocional pode prejudicar neste passo? Pode sim. Porque é um passo de muita maturidade emocional. É um passo que exige essa maturidade emocional. Eu posso dizer que, se não for feito com maturidade emocional, esse passo vai ser um tremendo desastre, tá? Mas a posição na qual ele se encontra dentro do programa de 12 passos traz uma certa facilidade para isso, tá? Perceba que o sujeito ele já admitiu a existência de um problema, o sujeito já cogitou a hipótese de um poder superior, talvez devolvê-lo à sanidade, o sujeito já tomou a decisão de entregar a sua vida e as suas vontades aos cuidados desse poder superior, ele já utilizou a ferramenta de autoconhecimento, ele já abriu os seus segredos para Deus da maneira como ele compreende, para ele mesmo e para um outro ser humano, ele vem constantemente se dispondo para que Deus remova os seus defeitos de caráter, e no 7º passo, ele efetivamente roga ao seu poder superior que o ajude a superar as suas dificuldades. Então, perceba o quanto esse sujeito já evoluiu emocionalmente até aqui. Esse é um sujeito que já cresceu muito. Ele deixou de ser aquele sujeito que responsabilizava tudo e todos pela sua própria conduta e já vem se tornando gradativamente um sujeito apto a assumir as responsabilidades pelos erros que ele causou. Então, assim, sim, a maturidade a maturidade emocional, a falta dela, melhor dizendo, pode ser um grande entrave para esse passo, mas quem já realizou os 7 passos anteriores, com toda certeza, vai estar pronto para dar mais esse passo. Queria também aproveitar para falar sobre isso, né? Eu conversei essa semana com uma companheira de Naranon, que são os grupos de família, né? Eu tive contato com uma companheira e ela me deu um toque importantíssimo que eu gostaria de dividir com vocês aqui, tá? Ela me falou: Luiz, eu acho importante dizer nas suas lives que
o sujeito ele pode recuar algum passo quando ele não está pronto para dar o passo que está diante dele. Porque é mais interessante dar um recuo estratégico, voltar para um passo anterior, quando eu percebo que eu não estou pronto para dar o passo que está diante de mim, é muito mais interessante voltar do que dar um passo sem estar com o devido preparo. E isso é um processo muito comum, diga-se de passagem. Várias vezes a gente acaba, o praticante de 12 passos, ele acaba recuando nos passos. Muitas vezes chega num 8º passo, por exemplo, como esse, o sujeito acha muito desgastante fazer um esforço mental para lembrar de todas as pessoas que ele prejudicou, ele recua lá no 4º passo, por exemplo, que ainda está escrito, né? Tem muita coisa por aí, né? Tem muita mística, respeito a opinião de todos, mas na minha opinião é uma mística desnecessária, né? Algumas comunidades por aí incentivam que as pessoas enterrem o seu 4º passo ou queimem o seu 4º passo depois de ter sido feito. E eu não recomendo isso. Eu recomendo que a pessoa guarde num local seguro, com todo o carinho do mundo, porque aquela literatura é dele. E ele pode haver a necessidade de um retorno até ela. Então é importante ter o seu 4º passo guardado, tá? Então, só para que eu me lembrei agora, enquanto eu estava respondendo a pergunta da Gleide, para falar sobre isso. Não tem nada de errado em regredir um pouco nos passos. Muitas vezes, para poder avançar, para poder dar 2 passos para frente, muitas vezes a gente precisa dar 1 para trás, tá? Ou muitas vezes até mais, né? Às vezes precisa dar 2 para trás para poder andar 1 para frente. Não se sinta envergonhado nem desencorajado se houver a necessidade de voltar. Se perceber que ainda não tem maturidade emocional suficiente para isso, o ideal é retornar um pouquinho, fazer de novo ali, dar uma revisada nos passos que foram feitos até então, para poder prosseguir, porque realmente, sem maturidade emocional, não vai, tá? Também gostaria de aproveitar, né, e dizer que, para mim é um prazer muito grande ter a presença da Gleide fazendo essa live na quarta-feira, tá? É uma profissional muito competente, apaixonada por aquilo que faz, né? Então, essa live a respeito do suicídio também vem num momento muito oportuno, e o tema é um tema pertinente aos temas tratados aqui no canal, tá? Então, desejo a ela toda a sorte do mundo. Como o Silvio disse, ao final da live já vai ser publicado ali o post referente à live que a Gleide vai fazer, e desejo para ela toda a sorte do mundo, né? Que Deus a abençoe, a ilumine, né? E que ela possa aí dividir com brilhantismo o conhecimento a respeito do tema com a gente também, porque eu também vou estar lá para aprender. Luiz, tem uma pergunta do Bruno aqui, bem legal. Diga lá. Se o indivíduo não estiver preparado para o passo e acabar se frustrando e tiver uma recaída, como faz? Entra mais ou menos naquilo que entra mais ou menos naquilo que eu falei. O ideal seria não dar o passo se não se sente preparado, né? Embora eu tenha que evitar a procrastinação, porque a procrastinação é algo que atrasa a vida da pessoa, eu também preciso de honestidade. E assim, outras pessoas precisam participar do processo. Foi a pergunta que você me fez, né? Se um familiar pode ajudar. Nessas horas que o familiar é importante, nessas horas o padrinho é importantíssimo, porque o padrinho já conhece o programa, sabe do que se trata, e com certeza alguém vai poder dar um toque ali, falar, ó, o ideal é não fazer. Porque se passar por uma recaída, Silvio, infelizmente, eu não vejo outro recurso, né? A não ser reiniciar o tratamento o mais rápido possível, antes que a situação piore, porque depois de uma recaída a tendência é sempre piorar, tá? Queria também aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho, isso é opinião minha, tá? Opinião que eu, é claro, não tirei do nada, eu comungo com a visão de outros especialistas, é que de uns tempos para cá, principalmente aí com a crescente do programa de redução de danos,
tem estado muito em voga aí uma palavra, né, utilizada na definição de recaídas, estão substituindo a palavra recaída por lapso, entendendo que o lapso é uma recaída mais curta, né? Eu prefiro continuar chamando recaída de recaída, seja por um dia, seja por uma semana, seja por um mês. A partir do momento que o processo ele é reiniciado, né, o processo do uso, na minha opinião, o tratamento ele sofre uma regressão muito grande. O sujeito começa de novo a ter pensamentos incoerentes, ele começa de novo a ter que lidar com uma vontade absurda. Então, assim, recaída é recaída, tá? Recaída é recaída. Se o sujeito recaiu, recomece. Recomece o quanto antes. Procure onde não foi bem feito, tá? Porque se houve uma recaída num sujeito que está fazendo o 8º passo, algum desses passos não foi bem realizado, tá? Como eu disse, existe um processo de crescimento muito grande na vida do sujeito que inicia o programa e que já está no 7º passo, tá? Então, é muito improvável que ele recaia ao 8º passo se ele estiver seguindo as diretrizes dadas pelo programa até o 7º passo. Isso é muito improvável de acontecer. Mas, se acontecer, né, sim, reinicia o processo. Eu fiz cursos também já, né, embora não atue na área nem nada, mas eu assisti uma vez um curso e eu gostei muito de uma ilustração que um palestrante fez a respeito da recaída. Ele dizia o seguinte, que a recaída é como se uma pessoa estivesse numa corrida, né, um cara que faz atletismo, por exemplo, uma mulher que faz atletismo. Ele começa a corrida e vai correndo, a corrida seria a jornada de recuperação, né? E no meio da corrida ele tropeça e cai. O que ele vai fazer? Ele tem que se levantar e começar a correr novamente, né? Exatamente. Não significa... Por que ele falou isso? Depois ele explicou. E ele disse o seguinte, não significa que o percurso que ela correu até antes de tropeçar está perdido. Ela não tem que voltar lá do começo, como se nada tivesse acontecido, como se ela tivesse a primeira vez. Não, mas ela tem que novamente se levantar e voltar a correr. Esse processo de se levantar é o fazer o primeiro passo novamente, né, trazendo para o programa dos 12 passos, onde você diz, né, tem que recomeçar. Tem que recomeçar o mais rápido possível, né? Mas ninguém recomeça do zero. Ninguém recomeça do zero. A história que ela deixou para trás, porque eu falo isso porque é uma preocupação de que quando existe a recaída, o peso é muito grande, né? É muito grande sobre a pessoa que recai, e muitas pessoas que não conhecem e não têm, já tem aquela visão, e muitas vezes passam isso para o dependente químico, de que fracassou. Sim. Fracassou. E por isso que eu disse, né? Tem um nicho de pessoas aí, Silvão, decepcionadas com o programa. E muitas vezes é por conta de uma recaída, sabe? Muitas vezes é a própria recaída que leva o sujeito a ficar decepcionado com o programa. E se esse programa não for devidamente apresentado, se as coisas não forem ditas com clareza, né? Porque, assim, existe uma vertente muito perigosa a respeito do lapso, tá? A fala do lapso, ela é muito perigosa. Por quê? Porque muitas vezes dá a impressão de que de vez em quando eu posso usar, porque isso não é recaída, né? E, como dizem por aí, a recuperação, a recaída, ela faz parte da doença e não da recuperação, como muita gente tenta explicar. Não, é normal, mas não deveria acontecer. O ideal seria que a pessoa mantivesse a qualquer custo a abstinência permanente. Caso isso não seja possível por qualquer razão, né,
na ilustração da corrida, Silvio, é bem interessante, né, que você usou. É interessante perceber que, assim, o sujeito na corrida, ele já deu a largada e ele já saiu da inércia para um movimento ali, sei lá, está correndo a 25 km por hora, 30 km por hora, tropeça e cai. Ele reinicia a 30 km por hora? Não, ele reinicia de novo. Ele encontra um novo movimento de inércia e vai ter que dar uma nova arrancada até embalar novamente, até chegar na velocidade que ele vinha percorrendo. O trajeto percorrido, ótimo, faz parte do nosso conhecimento. Uma recaída só é inútil se o sujeito não aprender nada com ela. Tá? Se o sujeito, ao recair, inclusive no texto básico, tem um capítulo que diz isso, né? Tem um capítulo inteiro dedicado a esse tema, que é o recuperação e recaída. Se o sujeito aprender com aquilo, né, se a recaída trouxer algum novo aprendizado, pode ter certeza que o sujeito vai avançar e dessa vez de uma maneira mais sólida e talvez definitiva. Com certeza. Bom, já respondeu a pergunta do Anderson, né? Se a recaída faz parte da recuperação. Não, faz parte da doença, né? Exatamente. Faz parte, é uma doença, então é como uma outra doença que às vezes você passa por um processo de tratamento e ela volta, né? Ela volta por algum motivo, né? Ela não volta ao acaso, ela volta por algum motivo. Em geral, é uma falha no processo de recuperação que precisa ser identificada e corrigida, né? Exatamente. Mas exatamente isso. Tem o Bruno aqui falando, o perigo de uma recaída é quando o indivíduo se tranca num mundo de culpa e acaba cometendo suicídio. E a Patrícia dizendo assim, Luiz, tenho aprendido muita coisa com você, mas ainda tenho uma dúvida desde o início das lives. O que leva à recaída? Bom, vamos fazer um programa aqui de umas 24 horas, Luiz. Vamos falar o que leva à recaída, né? É 24 horas, mas também pode ser resumido, que eu acho que é o que ela quer que você faça aí, Luiz. Está com a palavra. É muito difícil, Silvio. É um assunto difícil de resumir. Da mesma maneira que a doença da adicção ela é multifatorial, né? O dependente químico ele nunca começa. Não existe nenhum fator que seja determinante sozinho. Sim. Não existe nenhum fator determinante sozinho. Exatamente. Então, com a recaída acontece exatamente a mesma coisa. Tá? O que eu posso dizer é que recuperação é a capacidade de ser honesto consigo mesmo. Tá? Recuperação é essa capacidade de ser honesto consigo mesmo. Eu ouço muitos companheiros dizendo isso, companheiros até que, de alguma maneira, ainda estão ali empacados em passos no começo do programa, né? Passos iniciais do programa, e companheiros que estão empacados ali, mas que mesmo assim não recaem. Por quê? Porque aquele sujeito, ele fez verdadeiramente, ele fez a sua admissão de impotência diante das drogas, diante da própria doença da dependência química, de uma maneira muito honesta. Normalmente, o fator determinante para uma recaída, né, não sozinho, é claro, porque nenhum fator é determinante sozinho, mas uma falha muito comum nos praticantes do programa que recaem é a incapacidade de serem honestos consigo mesmo, tá? Ele sozinho é capaz de produzir uma recaída? Nunca. Já disse em outras lives. Para o uso de drogas poder acontecer, precisam de 2 componentes: vontade e necessidade. A vontade não passa nunca, mas a necessidade ela pode ser removida do processo. Legal, Luiz. Bom, chegamos aí ao término do nosso horário. Muito boa live. Muito obrigado, Luiz, pelos esclarecimentos. Tem WhatsApp hoje, viu, Silvão? E deixa eu colocar aqui, eu já coloquei algumas vezes, vou colocar novamente. Aí. Lembrando aí, aquele que quiser ter uma conversa particular com o Luiz, ele está aí disponível até às 11h30 para atender aquele que quiser falar do seu caso particular ou quiser pedir uma orientação, um esclarecimento. O Luiz está se dispondo aí todas as segundas-feiras
a atender a você que queira falar com ele. E também fora desse horário, se você quiser, né, Luiz? Pode entrar em contato com você, né? Luiz, Exatamente. ele tem uma clínica de recuperação, então trabalha como psicólogo, atende como psicólogo, né? Então você pode também estar entrando em contato com ele aí através do WhatsApp. Tá ok, gente? Muito obrigado aí a todos vocês que ficaram aí até esse horário conosco. Obrigado, Luiz, mais uma vez, né, pela sua excelente, sempre excelente colocação, né, a respeito do programa dos 12 Passos. Tamo junto, Obrigado Silvio. a todos vocês aí que participaram, viu, gente? Todos vocês que estão assistindo ao vivo. Quero pedir, reforçar novamente o pedido que a gente faz para vocês, que é apenas que você faça um comentário, um boa noite, um obrigado, ou odeio vocês, qualquer coisa aí, coloque aí nos comentários, porque são esses comentários que ajudam a impulsionar a publicação que é feita no Facebook. O Facebook, ele mede isso daí, né? Muita gente não sabe disso, Luiz, mas se você tem um Facebook, por exemplo, ou uma página, um Instagram, que você tem lá, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas, e você faz uma publicação, muita gente acha que as 2.000 pessoas vão ver aquela publicação. E não é assim que funciona. O Facebook ou o Instagram distribui aquela publicação para, sei lá, 50 pessoas. Se tiver bastante comentário, aí ele manda para mais 50, mais 50. Se tiver continuar tendo comentário, ele continua mandando para mais e mais pessoas. É assim que funciona. Se a publicação não interessou, ou seja, ninguém comentou, ninguém curtiu, ninguém compartilhou, então é só um pouquinho de gente que vai ver. E o nosso objetivo, é claro, que mais e mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem de recuperação. Esse é que é o objetivo dessa página, esse é que é o objetivo desse trabalho que a gente está fazendo. Quero também fazer um chamado a você que talvez não esteja ao vivo, mas vai ver esse vídeo depois. Se você é dependente químico, se você tem problemas com álcool e drogas, acredita que pode ter algum problema com o seu uso, com o uso que você faz de álcool ou drogas, assista as lives, né? Elas estão todas gravadas aí, e sinta-se à vontade para entrar em contato conosco, com o Luiz aí na página, ele responde todas as perguntas, né? Está sempre disponível aí para pedir um esclarecimento, pedir uma ajuda, porque aqui nós estamos entre companheiros, né? Entre pessoas que estão aí e sabem do que é viver isso daí, e no caso o Luiz tem capacitação profissional para lidar com isso e para poder te ajudar. Então é o convite que eu faço a você. Se você também é familiar de alguém, né, que esteja precisando de um apoio, de uma ajuda, fique à vontade também, entre em contato, que a gente está sempre disponível aí, o Luiz está dispondo do seu tempo aí para poder estar ajudando e estar passando essa mensagem de recuperação. Tá ok? Então, Luiz, pode dar seu boa noite aí, para a gente fechar essa live. E quero convidar também vocês aí para quarta-feira, a live com a psicóloga Gleide Pradilha, que vai falar sobre o tema suicídio. Luiz, com você. É isso aí. Bom, gente, meu muito obrigado, né, a todos que nos assistiram, né, quem permaneceu até o fim, ou quem só pôde ver um pedacinho, né, meu muito obrigado, né, a sua participação faz diferença, sempre gosto de agradecer pelo carinho, né, os comentários são sempre muito respeitosos e amáveis com a minha pessoa, né, então, que Deus nos dê aí uma boa noite de descanso, né, e até a próxima, né, até a próxima oportunidade para uma próxima live. Muito obrigado, gente, boa noite a todos. Boa noite, tchau, gente.